Eu sou a errada por não deixar minha madrasta ver minha filha? Eu, 33 anos, mulher, e meu marido, 38 anos, temos uma filha de 3 meses. Minha madrasta está proibida de chegar perto de mim e do meu bebê, e meu pai se recusa a ver a neta sem a esposa dele. Minha madrasta não pode ter filhos, porque quando era mais nova, fez um aborto que causou problemas graves. Quando ela casou com meu pai, começou a nos tratar como se fôssemos seus filhos, tentando ser nossa mãe, mesmo que nossa mãe verdadeira ainda estava presente. Isso sempre nos deixou desconfortáveis, e seu jeito insistente nos afastou. Meu pai queria que a gente chamasse ela de mãe, mas nossa mãe conseguiu nossa guarda e nos mudamos para longe. Com o tempo, a relação melhorou um pouco, mas ainda havia problemas. Por exemplo, ela queria ser chamada de mãe no meu convite de casamento e tentou adotar minha sobrinha quando minha cunhada faleceu. Recentemente, ela e meu pai se mudaram para perto da minha casa. Durante minha gravidez, ela postou fotos do meu ultrassom e roupas de bebê, dizendo que estava esperando o bebê dela. Eu pedi para ela apagar, e aí ela começou a aparecer na minha casa várias vezes ao dia, falando o que eu devia comer, e montou um quarto de bebê na casa dela, dizendo que o bebê deveria ficar lá. Ela também escolheu o nome da minha filha e disse que finalmente sua Cristina ia nascer, mesmo eu falando que esse não seria o nome da minha filha. Depois de vários comentários, meu marido e eu decidimos que não deixaríamos ela se aproximar do bebê. Agora, 3 meses depois, meu pai não vem ver a neta, porque não deixo minha madrasta brincar de mãe e filha com o bebê. Eu entendo que ela está frustrada por não ter sido mãe, mas minha filha não é uma substituta. Estou errada? Meu pai acha que sou insensível e que minha filha deveria ter mais uma mãe. Mas eu e meu marido estamos desconfortáveis com a forma como ela age. Ela já tentou ter uma barriga de aluguel, mas foi rejeitada. Apesar disso, mudar de casa não é uma opção para nós, já que temos uma casa boa e com segurança. Nós trocamos fechaduras, colocamos cerca e câmeras para evitar visita surpresa, mas meu pai e minha madrasta continuam morando perto. E agora a pequena atualização. Percebemos que meu pai nunca vai nos apoiar contra minha madrasta, e isso nos fez refletir sobre o que fazer daqui para frente. O ponto principal, a gota d'água, foi o que aconteceu esta manhã. Como eu trabalho em casa e meu marido é dono de uma empresa, decidimos acelerar a mudança. Para nossa surpresa, encontramos minha madrasta chorando no nosso portão trancado, gritando e pedindo perdão, dizendo que só queria amor, felicidade e que eu não tinha o direito de negar isso para ela. Foi um choque para mim. Depois de ameaçar chamar a polícia, meu pai veio e levou ela para casa. Eu liguei para meu padrasto, que veio nos buscar com minha mãe. Fiquei aliviada, porque meu padrasto é um homem intimidador e também é policial aposentado. Arrumamos o essencial e fomos para a casa da minha mãe, que mora em um apartamento grande e seguro. Estamos falando com o nosso advogado, que vai nos ajudar a conseguir uma ordem de restrição para o nosso endereço antigo. PS. Alguém me perguntou em particular sobre a morte da minha cunhada. De acordo com o relatório policial, foi um problema mecânico no carro dela. Na época, eu estava ocupada ajudando meu irmão com minha sobrinha e não entrei muito no assunto. A próxima história é sobre eu sou o babaca por dizer que meus pais e minha sobrinha são o motivo de eu ter me mudado. Eu, 29 anos, tenho uma sobrinha de 19 anos e, como o título diz, ela e meus pais são uma grande razão pela qual eu saí de casa. Quando ela era criança, era muito desrespeitosa e má. Ela gritava, me xingava e fazia coisas ruins quando ninguém via. Se eu tentasse parar, ela corria para a avó e dizia que eu era mau, e eu sempre acabava levando bronca. Um mês antes do meu aniversário de 18 anos, eu disse aos meus pais que queria ir para Nova York, e eles disseram que estava tudo bem. Mas 3 dias antes da viagem, eles me disseram que não poderíamos ir, porque gastaram o dinheiro que economizaram numa festa surpresa para minha sobrinha. Fiquei chateado, mas em vez de brigar, me mudei para Nova York, fiz faculdade e agora sou advogado com 2 filhos. Recentemente, fui a uma reunião de família e minha sobrinha continuava agindo do mesmo jeito. Quando uma tia perguntou por que eu me mudei para Nova York, minha mãe respondeu que era para estudar, o que me fez rir, porque não foi por isso que saí. Eu disse a ela que me mudei porque meus pais eram ruins e amavam mais a neta má do que a mim. Minha mãe ficou brava e eu fui embora. Eu sou o babaca. Não acho que fui o errado. E pelo que vi na reunião, foi bom eu ter ido embora.
Você não poderia ter dito a eles antes o que achava da criação deles. Que colocar sua sobrinha em primeiro lugar e você em segundo foi um erro. Que bom que vocês chegaram até aqui juntos. Eu já tinha falado isso várias vezes antes. Meu pai sempre ignorava, e minha mãe dizia que eu estava exagerando ou falando bobagem. Quando eu falo com minha mãe sobre coisas ruins que ela fez, sem acusá-la, mas explicando, ela sempre diz que eu estou sendo ridícula ou sem sentido. Isso significa que você está certa, mas eles não entendem por que você não aceita as coisas como elas são. Todos erraram aqui, mas só por causa de como você falou. Se você tivesse dito algo como: eu saí porque não suportava o comportamento da minha sobrinha e todos permitiam isso às custas do meu bem-estar, seria mais direto. Mas a frase que você usou não era necessária, na minha opinião. Agora, próxima história. Eu sou babaca por dizer a verdade para minha irmã? Eu, 25, mulher, levei minha irmã de 16 anos para tomar café na sexta-feira para conversarmos. Estava tudo bem até ela começar a dizer o quanto odiava passar tempo comigo quando era pequena. Ela reclamou que eu só fazia macarrão com queijo de caixa e que hoje ela odeia isso. Ela também disse que eu era mandona e não brincava com ela. No começo, não me importei muito, mas as provocações me machucaram e eu a corrigi. Eu disse que eu tinha 9 anos quando ela nasceu e tive que cuidar dela, porque nossa mãe não voltava para casa todas as noites. Eu contei que aprendi a trocar fraldas lendo a caixa de fraldas Huggies e fazia craft dinner, porque tinha 11 anos e ela estava com fome. Nossa mãe tinha um sério problema de dependência e fomos levadas para famílias adotivas quando eu tinha 14 anos e minha irmã 5. Ela não sabia dos detalhes e só lembrava como foi difícil para mim. Eu disse que sentia muito se não fui uma boa irmã, mas eu também era só uma criança. Parte de mim não queria estragar suas memórias, mas estava cansada de ser criticada por isso. Ela foi super legal e desde então nos reaproximamos. Depois, descobri que a madrasta dela estava mentindo, dizendo que tentou entrar em contato comigo, mas nunca tentou. Minha irmã disse que agora fazia mais sentido e que me amava. 2 dias depois, nossa mãe, que está sóbria há 5 anos, me ligou gritando. Ela disse que eu estava com inveja da atenção que minha irmã recebia e que estava tentando destruir a vida dela. Eu disse que não fui eu quem chamou a assistência social, foi o pai da minha irmã. Mas ela continuou gritando, dizendo que eu não tinha o direito de contar isso para minha irmã. Eu sou babaca por contar a verdade sobre nossa infância. Eu gostaria que minha irmã não tivesse sofrido, mas não conseguia mais carregar essa culpa. Foi egoísmo da minha parte? Achei que ela já tinha idade suficiente para entender. Agora, para os comentários. Há um ditado que diz que quando você tira o álcool de uma pessoa ruim, o que sobra é uma pessoa ruim. Se você precisa ouvir que não estava errada, eu serei essa pessoa. Sua mãe te fez cuidar da sua irmã quando você era criança e agora está tentando te culpar pelos erros dela. Isso não vai funcionar. Você não é o babaca. Você fez o melhor que pôde por sua irmã e agora está construindo um relacionamento melhor com ela. Sim, é muito difícil ter pais ruins e lidar com isso quando criança. Você não é o babaca. Sua irmã merece saber a verdade, porque mesmo que ela não lembre, foi afetada por isso. Eu sou a irmã mais nova no seu caso, e demorou muito para eu processar o que aconteceu. E ainda estou em terapia, mas eu não conseguiria melhorar se não soubesse o que aconteceu. Você fez a coisa certa. Sua mãe está apenas jogando a culpa em você. Na verdade, ela está projetando sua vergonha em você. A culpa sugere arrependimento, mas vergonha é quando a pessoa se sente mal pela imagem que os outros têm dela, não pelo que ela fez. Agora para a próxima história. Eu sou babaca por não levar meu marido ao funeral do meu cunhado, contrariando o pedido da minha irmã? O marido da minha irmã estava doente há mais de 6 meses e piorou nos últimos meses. Eles têm 2 filhos, um sobrinho de 4 anos e uma sobrinha de 6 anos. Eu concordei em cuidar das crianças para ajudar minha irmã a focar no marido dela. Uma semana atrás, às 6h50 da manhã, recebi uma ligação da minha irmã, chorando, dizendo que o marido tinha acabado de falecer. Foi devastador. Eu ainda estava na cama quando soube. Olhei para as crianças e elas estavam dormindo. Eu precisava ir ver minha irmã e ficar com ela, então pedi ao meu marido para cuidar das crianças. Também pedi para ele não contar sobre a morte do pai, até que a mãe dela chegasse para contar do jeito dela.
Ela me fez prometer que seria assim. Ele concordou, mas disse que quanto mais cedo elas soubessem, melhor. Eu disse a ele que não era da conta dele e que ele precisava respeitar o desejo da mãe. Ele disse que tudo bem e que cuidaria das crianças. Uma hora depois, recebi uma ligação do meu marido dizendo para eu ir para casa rápido, porque ele contou para as crianças sobre a morte do pai, e elas estavam muito abaladas. Fiquei surpresa, furiosa e me senti impotente. Perguntei por que ele contou, mas não consegui ouvir a resposta porque as crianças estavam chorando alto. Minha irmã ouviu as crianças e sabia que elas tinham descoberto. Ela me pediu para levá-la para vê-las. Pedi desculpas pelo que meu marido fez, mas ela não respondeu. Quando chegamos em casa, estava uma bagunça. Meu coração doeu ao ver as crianças chorando pelo pai. Minha irmã levou as crianças para um quarto e fechou a porta. Eu perdi a paciência com meu marido. Ele disse que não queria contar nada, até parou o café da manhã para elas. Mas quando ouviu as crianças falando sobre ver o pai em breve, sentiu que precisava contar. Eu gritei com ele por não respeitar a vontade da minha irmã. Ele pediu desculpas à minha irmã, mas ela disse que não queria vê-lo. As crianças ficaram tão traumatizadas que pararam de falar. Ele queria ir ao funeral, mas eu disse que minha irmã não queria vê-lo e eu respeitaria o desejo dela. Ele ficou chateado, dizendo que eu o deixei de fora de um evento importante da família, o que era injusto. Ele falou que não conseguiu evitar contar e que eu não devia culpá-lo por algo que apenas aconteceu. Mas eu me senti mal e uma grande decepção para minha irmã, porque ela deixou claro o que queria e ele não respeitou isso. Você não precisa assumir a responsabilidade pelos erros do seu marido. Você disse claramente o que sua irmã queria. Ele escolheu não respeitar isso. Sua irmã tem todo o direito de não querer vê-lo. Quem sabe como as crianças ficariam ao vê-lo de novo, podendo ficar ainda mais traumatizadas. Você não está sendo mesquinha. Você está tentando apoiar e respeitar sua irmã no momento de luto. Ele ainda está me criticando, dizendo que fui muito dura com ele e que eu devia ter deixado ele ir ao funeral. Ele ignora completamente que desrespeitou minha irmã e ela tem o direito de querer espaço. Não é sobre ele. Nada disso é sobre ele. Eu continuo repetindo isso, tentando fazê-lo entender. Que tipo de pessoa acha que deve ser a primeira a contar uma notícia tão importante para as crianças, quando a mãe delas já estava a caminho para fazer isso? Agora ele quer ir ao funeral e causar mais problemas? Ele é egoísta? Eu preciso ser firme com ele. E não é um evento familiar. É um funeral, e ele está sendo um grande problema.